Oi, gente, bem-vindos, tudo bem? Obrigada pela presença virtual de vocês. Esse é o webinar Empreendedorismo como ferramenta de empoderamento. Eu sou a Lígia Pontes, eu sou empreendedora desde 2015, tenho uma consultoria em produtividade e felicidade profissional. Em 2017, eu fui selecionada para o iLike, que é um programa para empreendedores da América e do Caribe, patrocinado pelo governo dos Estados Unidos. Em 2018, eu voltei para o iLike como uma das palestrantes do programa. Então, eu tive duas experiências que me ajudaram muito a desenvolver esse meu caminho empreendedor, né? Mas eu demorei um tempo para me reconhecer empreendedora. Então, eu até ponho essa foto do espelho porque eu me olhava no espelho, não necessariamente no espelho, mas eu me olhava e eu não conseguia me reconhecer como uma empreendedora fazendo parte desse universo. Então, a minha apresentação era basicamente assim: olá, eu sou a Lígia Pontes, eu me formei em Relações Públicas na USP, tenho especialização em Marketing e Gestão de Projetos, eu também possuo um MBA pela Fundação Getúlio Vargas e trabalho por minha conta. O que significava isso, né? Eu trabalho por minha conta, o que significa isso? Mas eu não conseguia falar, me chamar de empreendedora, né? Isso só começou a mudar quando uma amiga minha me falou do iLai. Ela falou que eu tinha o perfil para participar do programa, porque além de ser empreendedora, então veio de uma pessoa de fora, né? Dizendo para mim que além de ser empreendedora, a minha empresa tinha como objetivo gerar mudanças positivas na sociedade. Então, afinal, né, o meu objetivo era auxiliar as pessoas a serem mais felizes no trabalho. E eu criei a consultoria por algumas razões. Uma delas foi porque eu não aguentava mais chorar no banheiro do escritório e porque eu via do meu ciclo de amizades, da minha família mesmo, eu via muita gente muito infeliz com a vida profissional, com o trabalho. E eu achava aquilo um absurdo. Como que podia, né, a gente passar tanto tempo da nossa vida infeliz? E aí eu fui estudando sobre o tema, enfim, eu descobri que a gente passa cerca de 100 mil horas da nossa vida no trabalho. É muito tempo para a gente ficar infeliz. E eu decidi que eu ia mudar isso. Então não dava mais para a gente ser infeliz de segunda a sexta e ser feliz de sábado e domingo quando a gente não fosse trabalhar, né? Então eu decidi que eu ia mudar isso e criei a consultoria. Então eu passei, depois dessa surpresa com essa minha amiga de me dizer que eu era empreendedora e me encaixava no perfil do iLine, eu comecei a me apresentar como empreendedora. Então, eu sou a Lígia Pontes, eu sou empreendedora desde 2015 e tenho uma consultoria em produtividade e felicidade profissional. Quando eu passei a me reconhecer como essa empreendedora, como parte desse universo, tudo mudou. Então, eu consegui me inscrever para o iLine, porque eu li a descrição, então ali no começo eu ainda tinha uma certa desconfiança, né, se eu fazia sentido, se eu podia entrar ali ou não, enfim, mas eu entrei, eu me inscrevi para o programa. Eu percebi que o programa me ajudou também muito na autoconfiança, então eu consegui desenvolver isso bastante. Não só o programa, mas o fato de me ver como empreendedora me ajudou também a desenvolver a minha empresa e eu consegui novas oportunidades. E uma delas é estar aqui neste momento. Estar hoje aqui fazendo essa apresentação para vocês veio porque eu finalmente passei a me reconhecer como parte deste universo empreendedor. E aí eu trouxe alguns temas que eu acho os mais importantes, né, que foram os que mais me ajudaram nessa jornada, que têm me ajudado nessa jornada, que é para apresentar hoje, né? O que significa empreender? Quais são os comportamentos e atitudes de uma empreendedora? Como que a gente identifica se você, se eu, enfim, quem tem essa atitude empreendedora? E como que a gente planeja a criação de um negócio próprio? Então, o primeiro ponto, lógico, é entender o que é empreender, né? Então, eu busco sempre a definição do dicionário, e aí quando o dicionário traz para a gente que empreender é tentar fazer, é realizar, a gente entende a partir disso que tem muito uma questão de atitude, de colocar a mão na massa. Então, empreender é isso, né?
quebrar pedra, até eu ouço bastante isso. Mas empreender também é identificar problemas e resolver problemas. Isso eu acho que é o mais interessante da gente ter em mente sempre, porque a gente consegue... isso ajuda a gente a definir qual é o negócio que a gente quer, qual é o negócio que a gente quer criar, qual é a empresa que a gente quer criar, o produto que quer oferecer, o serviço que quer oferecer. Então, você identifica que existe um problema e você aponta a solução para aquele problema. Então, ter isso em mente é bastante importante. E no meu caso, como eu adiantei, falei um pouco para vocês, o meu caso, o problema era as pessoas estarem infelizes no ambiente de trabalho. Então, isso era um problema. O problema para mim também era eu chorar no banheiro do escritório, que eu não aguentava mais. Então, esse era um problema e eu podia resolvê-lo. Como que eu podia resolvê-lo? Criei a minha consultoria para isso. E aí a gente vai para os comportamentos e atitudes de uma empreendedora, porque uma vez que você identifica que você precisa agir, que você precisa pôr a mão na massa, quer quebrar pedra, quer identificar e solucionar problemas, né? Que tipo de comportamento, que tipo de atitude vai te ajudar a fazer isso? E aí é justamente a ação. Primeira coisa, um empreendedor precisa agir. Precisa ser aquela pessoa que coloca a mão na massa, como eu falei, que quebra a pedra, como eu falei. Então, não dá para ficar parado, porque é exatamente, né, o ponto do identificar o problema e apontar a solução e solucionar esse problema. Além da ação, a gente precisa ter calma, porque se eu falo de ação, muita gente já começa a achar, e eu me incluo nisso, muita gente já começa a achar que é sair loucamente, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, identificou o problema, 500 soluções e tem que colocar todas em prática, e não é assim. A gente precisa ter calma. Mas essa calma está longe de ser ficar parada. Você ter um tempo para respirar fundo, para pensar estrategicamente, para observar o que está acontecendo e, claro, para analisar o cenário. A partir do momento que você faz isso, que você observa, analisa, você consegue identificar melhor quais são os problemas reais e, claro, apontar soluções. Mas isso a gente só consegue fazer se a gente está calmo, se a gente está tranquilo. Então, é a ação somada à calma. Mas também não é só isso. Um empreendedor, uma empreendedora precisa ser organizada. E aqui a organização é saber claramente o que precisa fazer. E nesse saber o que precisa fazer, não estão só as atitudes, as ações, atividades, compromissos, enfim, ligadas ao negócio, ligadas ao que você está planejando fazer. São as outras coisas que a gente precisa fazer, porque... Falando por mim, né? Eu tenho a minha empresa, eu tenho a consultoria, mas eu também tenho outras atividades. Eu também preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso comer, cozinhar, enfim. Então a gente precisa ser organizado porque todas essas outras atividades e compromissos precisam entrar na nossa agenda. Quando a gente empreende e é um negócio seu, principalmente se é algo que você cria sozinho do zero, e eu falo muito pela minha experiência, a gente nem vê o tempo passar. Se deixar, trabalha 50 horas seguidas e aí fala, nossa, não comi nada. E aí isso gera um problema lá na frente. Então, a organização também precisa... A organização é fundamental também para a gente poder ficar vivo, né? Ficar saudável para conseguir manter o nosso negócio, para conseguir fazer com que ele vire, seja viável, né? E aí, nessa organização, a gente também entende o que é urgência, o que é prioridade. Tem outras classificações para as atividades e compromissos que a gente tem ao longo do nosso dia, mas essas eu considero as mais relevantes, porque é as que acabam tirando o nosso sono muitas vezes. Então, precisa saber o que é urgência, que é aquilo que não dá para esperar, que tem que fazer rápido, primeira coisa. E prioridade, que sim, precisa ser feito em primeiro lugar, porém existe um tempo tem um tempo ainda que você pode esperar para se dedicar àquela atividade. Um ótimo exemplo, embora não seja positivo, ainda mais nesses tempos, mas um ótimo exemplo que eu gosto de usar, embora, de novo, reforçando, não é nada positivo, é o da emergência do hospital.
Então, você está ali no pronto-socorro, você está com dor, é uma prioridade atender você. Mas chega alguém com um problema muito mais sério que não pode esperar. Deus me livre. Então, bate na madeira. Que não pode esperar. Então, essa pessoa vai ser atendida antes de você. Você, com certeza, vai ser atendida antes de uma outra pessoa que consegue esperar. Então, isso ajuda a gente a entender como que a gente pode classificar as nossas atividades e compromissos ao longo do nosso dia, na nossa agenda. Saber os prazos também é fundamental, porque, claro, os prazos, eles ajudam também a gente a entender o que vem antes do que, mas também a gente dimensionar melhor o nosso dia. Se você tem uma atividade que vai demorar, que exige de você 5 horas, e você precisa entregar amanhã é quarta-feira, você precisa entregar na quarta-feira, e na terça você tem uma série de reuniões, e você só vai poder se concentrar naquela atividade por 3 horas, talvez o prazo dela precise mudar, ou talvez você precise trabalhar até um pouco mais tarde. Então, saber os prazos, claro, e a duração das atividades, o tempo que você precisa para fazê-la, é fundamental para você conseguir manter essa organização e a tranquilidade também, manter a cabeça fresca, né? Além disso, a gente precisa ser determinado. Então, a determinação é fundamental na vida, mas quando a gente empreende, eu acho que ela ainda é mais importante, eu já vou contar por quê. Então, quando essa determinação é a gente saber por que a gente quer abrir um negócio, por que você quer empreender, o que te motiva a fazer isso e por que você quer abrir esse tipo de negócio. Então, eu quero ser empreendedor, eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma franquia de bijuterias, por exemplo. Por que uma franquia de bijuterias, né? A gente precisa saber o que tem naquele negócio, naquele modelo que atrai a gente. Porque uma vez que você sabe isso, você consegue enfrentar os desafios. Eu adoro essa frase aqui, ela me motiva bastante. Então, eu uso bastante no meu dia a dia, é quase um mantra. Quando a gente tem um porquê, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando você sabe o motivo de fazer uma determinada ação, se vem um desafio, se você não está muito segura sobre o que você precisa fazer e como fazer, você vai encontrar uma resposta para isso. Então, é fundamental você ter essa clareza, né, do porquê porque você se mantém determinado e focado naquilo que você definiu. E aí, além disso, né, essa determinação, essa frase aqui, ajudam a gente também a pensar numa outra questão, um outro comportamento, numa outra atitude que é muito importante para quem empreende, que é a resiliência, que é a capacidade de rápida adaptação ou recuperação. De novo, eu sempre vou buscar no dicionário uma definição, porque eu acho que é onde ajuda mais a gente a entender o significado de uma palavra, e é claro que também ajuda a gente a refletir sobre ela. Então, a resiliência, que é essa capacidade de rápida adaptação ou recuperação, ela é muito importante, porque o cenário muda muito, então não preciso nem falar desse momento que estamos vivendo. No webinar anterior, falei até como que a gente age em momentos de crise. Então, a gente precisa se adaptar, precisa enxergar o que está acontecendo e como que a gente consegue se reinventar nesse cenário, nesse momento. Também por conta de feedback negativo de clientes ou de parceiros, enfim. Então, a resiliência ela é muito importante, principalmente porque a vida empreendedora, ainda que você tenha parceiros, enfim, ela acaba sendo muitos momentos solitário, porque geralmente você trabalha, é muito comum a gente trabalhar sozinho. Claro que cada pessoa tem o seu modelo, enfim, muita gente tem sócios. Eu trabalho sozinha, mas tem uma mentora, então é muito importante ter alguém com quem você pode trocar uma ideia, mas tem coisas que são suas. Então, a crítica, às vezes, você ouve sozinha, você não tem um chefe ou alguém para quem você pode conversar e te amparar, ou dizer, não, pode deixar que eu vou resolver esse problema. É você que precisa resolver. Você pode trocar ideia com alguém, mas na 99,9% das vezes você que vai ter que resolver sozinho ou lidar com aquela crítica ou com aquela situação complicada. Então, por isso a resiliência é tão importante. E ela também, né, no meu caso, como eu falei, eu trabalho sozinha, mas ela também é super importante porque na prática, isso aqui é minha experiência, eu ouvi coisas desse tipo.
quando eu estava já com a minha consultoria, já há algum tempo. Inclusive, eu já tinha finalmente me reconhecido como empreendedora. Então, ainda bem, porque a minha autoconfiança tinha melhorado, mas eu ouvia muito isso. Por que que você não arruma um emprego de verdade? Como se o trabalho que eu faço hoje não fosse um trabalho real, não fosse um trabalho verdadeiro. E isso é algo que muitos empreendedores enfrentam. Quando eu participei do YLA em 2017, a gente conversava bastante sobre isso. E muita gente compartilhou a mesma coisa, ouvia a mesma coisa que eu ouvia, e das mesmas pessoas, do mesmo grupo de pessoas que acreditem, são aquelas pessoas que estão preocupadas com a gente, que querem que o nosso negócio se dê bem, ou que o nosso negócio se saia bem, que a gente se dê bem como empreendedora. Mas nessa preocupação delas, elas acabam fazendo perguntas que, na verdade, têm o efeito contrário. Então, perguntar de arrumar um emprego de verdade, quando a gente trabalha um monte, muitas horas, se dedica muito, já tinha se dedicado para criar um negócio e ainda trabalha bastante para que ele continue acontecendo, receber esse tipo de pergunta é muito doloroso. Então, você precisa ter a resiliência e a determinação e a organização para conseguir entender o que você vai fazer em cada momento, porque aí você consegue, inclusive, responder isso. Não, isso é um emprego de verdade, porque eu faço isso, isso, isso. Essas são as minhas atividades. Então, por que isso não seria um emprego de verdade? Outra coisa que eu ouvia bastante mas você não está trabalhando muito com a minha consultoria, mas o fato de não trabalhar para uma empresa, como funcionária de uma empresa, para algumas pessoas isso significa que eu não estava trabalhando. E acredito, eu ainda escuto esse tipo de coisa, depois de mais de 5 anos com a consultoria. E esse outro comentário, eu destaquei os principais. Esse outro comentário que acho que ninguém vai se interessar por isso. Então, imagina, você cria um negócio, eu identifiquei um problema, identifiquei as possíveis soluções, como que eu poderia solucionar aquele problema, criei toda a minha metodologia de trabalho, uma metodologia autoral, e aí eu escuto isso, que ninguém vai se interessar pelo que eu estou fazendo. Então, é difícil, mas quando você já tem a autoconfiança, a determinação, enfim, você consegue responder esse tipo de pergunta da melhor forma possível e sem entender, sem absorver aquilo, sem achar que aquilo é uma questão sua. Muitas vezes, como eu falei, vem de pessoas que se preocupam com a gente. Então, que querem que a gente tenha uma vida financeira tranquila, que a gente trabalhe com tranquilidade. E aí, por isso, vem esse tipo de comentário que é como se fosse um incentivo para conseguir um trabalho como funcionário de uma empresa, porque você tem, pelo menos na teoria, mais estabilidade. A vida de empreendedor, ela é bastante instável. Um mês você tem muitos clientes, no outro mês você não tem praticamente nenhum. Então, precisa, de novo, né? Voltando ao ponto da organização, por isso também a organização é tão importante. E aí, se a gente não é resiliente, ouve esse tipo de coisa e acaba desistindo desse plano de empreender. E para algumas pessoas não é nem só, entre aspas, um plano, é um sonho mesmo ter o seu próprio negócio. Então, alguém na intenção de ajudar acaba fazendo com que você deixe de lado um sonho e aí você acaba sendo infeliz na sua vida profissional. E essa frase do Sebrae, né, tá no site deles, ela explica também um pouco por que acontece essa questão essa dúvida das pessoas, essa preocupação exagerada das pessoas. Então, ser um empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Aqui tem algumas palavras que acho que explicam o porquê dessa preocupação das pessoas. Então, novas ideias, criatividade, imaginação. São coisas que muitas vezes outras pessoas não estão preparadas. Então, você traz uma forma muito diferente, muito inovadora de lidar com um problema. E as pessoas ficam reticentes com aquela nova forma de lidar com aquele problema. Não, mas espera, ninguém nunca fez isso, como assim? E aí eu posso falar que no meu caso, o que aconteceu
é que eu falo, né, enfim, quando eu me apresento, mas falava, porque isso acontecia muito mais no começo, que eu tenho uma consultoria de produtividade e felicidade profissional, que o meu grande objetivo é auxiliar as pessoas a serem felizes no trabalho, terem uma vida profissional, que elas se sintam satisfeitas e felizes e que elas não precisem esperar o final de semana para finalmente serem felizes. E eu falava isso para algumas pessoas e as pessoas ficavam assustadíssimas, que era como se a regra fosse todo mundo ser infeliz no trabalho. Porque se a gente parar para pensar, é o que a gente costuma ver. Então, eu fazia muito, antes da pandemia, pesquisa de campo. Brincadeira, não era uma pesquisa, mas o que eu fazia? Eu ia na praça de alimentação de um shopping, bem na hora do almoço, e ficava ali perto das pessoas. Era quase que uma regra a pessoa chegar já reclamando da empresa, aí depois mudava para reclamação do chefe, o clássico é reclamar do chefe, depois reclamava de mais alguém, de um colega, aí voltava a reclamar da pessoa, da empresa. Então, assim, era reclamação o tempo inteiro do almoço, com raríssimas exceções. Essa era a regra para muita gente. Então, se chega alguém com uma proposta de, olha, eu sei que você está infeliz no seu trabalho, mas eu posso te ajudar a não mais se sentir dessa forma, a pessoa fica assustada. Porque ela não tem ela não tem esse modelo, né? Não tem esses exemplos ali próximo dela. Então, acho que isso, do que eu ouvi, né? Daquele, acho que ninguém vai se interessar por isso, explica um pouco por que eu ouvia isso algumas vezes. E eu ouvi isso, inclusive, de uma ex-chefe. Mas trabalha, impossível ser feliz trabalhando, impossível ser feliz no trabalho. Eu entendia por que ela estava falando aquilo para mim, e aí eu comentei com ela, eu falei, talvez você não seja o meu público-alvo, talvez seja outras pessoas que realmente acreditam nisso, que isso é possível. Então, a gente entender que não tem que pegar pra gente, porque realmente, às vezes, a pessoa está numa outra fase da vida dela, num outro momento, e que talvez ela realmente não seja o nosso público, o nosso cliente, enfim. E tudo bem, pode passar um tempo e aí a pessoa finalmente entender que ela precisa daquele nosso serviço. Mas se você tem certeza daquele problema que você identificou, das soluções que você apontou, e entende que você é uma pessoa resiliente, determinada, isso não vai te impactar. Então, pensar nessa frase ajuda, porque ajuda bastante, porque a gente vê esses elementos aqui que assustam muita gente. Criatividade, imaginação. Imagina, nossa, está viajando. Isso é um clássico que eu conheço um monte de empreendedor que ouviu isso. Está viajando, imagina isso. De onde você tirou essa ideia? E às vezes não é nada louco, às vezes é só uma nova forma de fazer um determinado trabalho, enfim, mas que o trabalho como designer, por exemplo, que não é uma novidade, mas tem um novo processo de trabalho, uma nova forma de atender os clientes, as pessoas falam, você está viajando, ninguém faz isso. Por que isso vai dar certo? Vamos testar. Então, por isso que é importante essas características que eu comentei com vocês. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é como identificar se você tem essa atitude empreendedora. É muito comum a gente achar que uma pessoa nasce com esse perfil. A pessoa... ele sempre teve vocação, né, para empreender, sempre teve esse perfil de empreendedor. Mas eu acho, claro que isso pode acontecer, mas eu acho que a gente pode desenvolver essas características, esses comportamentos. Isso, acho que qualquer pessoa pode fazer isso. E o que é importante é a gente não levar isso como uma verdade absoluta. Eu não nasci para ser empreendedora. Até pegando para o lado das mulheres aqui, mulheres não são da área de exatas. Mulheres nasceram para, sei lá, para cuidar, né, da casa, para fazer esse tipo de profissão. Não, o quê? Mulher gostar de matemática, de física? Imagina, isso não é profissão para mulher. Então, eu ouvia bastante isso, imagino que muita gente ainda escute,
Então, a gente não pode pegar isso como uma verdade absoluta. E você pode até não ser bom em matemática, em física, mas se você tiver a orientação adequada, estudar, enfim, você vai conseguir aprender. No meu caso, foi o MBA Finanças, gente. Afinal, eu consegui. Eu terminei o MBA. Foi um desafio enorme. Mas eu percebia que esse desafio era maior ainda por conta disso que eu escutava, que a mulher não entende nada de finanças. E na sala mesmo tinha muito mais homem do que mulher. Então, realmente, você começa a não se ver muito parte daquele ambiente. Então, lembra que, assim, por mais que você não tenha nascido com essas características, o que eu duvido, você pode identificar algumas que você tenha e, claro, sempre desenvolver as que você talvez ainda não tenha tão desenvolvidas para te ajudar a ser uma empreendedora. E aí é muito importante reforçar isso, porque esse estudo, embora ele fale sobre a candidatura, a vaga de emprego, e é totalmente diferente do que a gente está falando aqui, ele mostra, eu gosto de apresentar esse dado, porque ele mostra quanto que as mulheres ficam buscando a perfeição. Então, mulheres se candidatam a uma vaga de emprego se elas cumprem 100% dos requisitos e os homens 60%. Eu não estou falando que um está certo, que um está errado aqui. Eu só estou dizendo que a gente fica buscando a perfeição. 100%, imagina isso. Aí tem um requisito que às vezes nem é relevante, mas você não cumpre aquele, você deixa de se candidatar a uma vaga de emprego e perde uma oportunidade. Trazendo para o lado do empreendedorismo, isso é muito importante, essa questão do perfeccionismo, ela é muito importante da gente prestar atenção, porque senão a gente pode perder negócios, a gente pode perder um cliente por conta disso. Quando eu comecei a consultoria, uma vez me perguntaram se eu faria um determinado tipo de trabalho, que eu não tinha listado entre os serviços da minha consultoria, mas era algo que eu já tinha feito por muitos anos na minha vida como relações públicas. Eu sabia fazer aquilo, já tinha feito, tinha bastante experiência, mas não estava dentro dos serviços que eu tinha listado para minha consultoria. E aí eu quase falei, não, eu não faço isso. Não, peraí, a consultoria não tem isso listado, mas eu sei fazer isso, eu já fiz diversas vezes, por que eu não vou fazer? Então eu fui, enfim, fiz a proposta e tal, e deu certo, e virou um cliente que eu tive outras oportunidades de trabalhar com esse cliente. Teria perdido uma oportunidade incrível, inclusive de incluir um serviço da minha consultoria, por conta disso, pelaquela perfeição. Não está listado aqui, então eu não posso fazer, eu não sei fazer. Não é isso. Então a gente precisa ter em mente que aí, acho que essa frase é maravilhosa, que feito é melhor do que perfeito. Então a gente precisa se arriscar, aproveitar as oportunidades, claro, com responsabilidade, entendendo, como esse exemplo que eu falei para vocês, se eu conseguiria atender o cliente. Então, não estava ali nos meus serviços da consultoria, mas eu já tinha essa experiência. Então, era óbvio que eu poderia fazer aquilo para aquele meu, naquele momento, potencial cliente. Então, essa frase, ela serve, outra que eu também gosto e uso bastante, para mim ela é quase como um empurrão. Às vezes eu estou meio insegura, isso é natural acontecer, de você, nessa vida empreendedora, de você ficar um pouco na dúvida sobre alguma coisa, principalmente quem trabalha sozinha. Estou um pouco insegura e falo, nossa, e agora? Será que isso aqui tá bom? Já revisei várias vezes, mas continuo com aquela insegurança. Eu falo, não, feito é melhor que perfeito. E sempre tem a possibilidade de melhorar e eu posso depois aprender, caso esteja errado, eu vou aprender com esse erro e eu vou seguir em frente. Então, se arrisca, né? No fim, o resumo seria esse: se arrisca. Se você pensou no seu negócio, você estruturou, não tem por que não fazer, não tem por que ficar procurando essa perfeição. E só voltando um ponto aqui, quando a minha consultoria ela foi lançada em abril de 2015, mas ela estava pronta fazia alguns meses, eu não me lembro exatamente de quantos meses. Eu simplesmente não conseguia colocar o site no ar. Eu ficava, não, preciso mudar agora essa vírgula, preciso fazer isso, porque o lançamento dela seria marcado pelo site no ar.
não, preciso mudar isso, a foto, não sei o quê, né? E ficava nesse negócio, fiquei por meses, até que a minha mentora, que estava me orientando nesse processo todo, acho que ela deve ter ficado sem paciência, e olha que ela é uma pessoa bem calma, falou, você só volta aqui para nossas reuniões quando você colocar esse site no ar. Aí eu entendi que eu realmente precisava colocar o site no ar, e fui lá e fiz, enfim, e deu tudo certo. Estou aqui 5 anos depois, um pouco mais de 5 anos depois. Então, isso é a prova de que a gente fica buscando uma perfeição, fica buscando problema, parece, não aqueles problemas que a gente realmente consegue solucionar, mas fica buscando problemas que não tem, nem precisa, nem são problemas de verdade, né? E uma perfeição que não existe. E a gente só vai conseguir melhorar as coisas conforme a gente for fazendo, colocando em prática o nosso negócio. E aí, como que a gente faz para... Falei tudo isso aqui para responder, né, aquela pergunta, como que a gente identifica se a gente tem uma atitude empreendedora? A gente conta a nossa história de vida. Então, olha só, uso a história de vida para muita coisa. E uma delas é para a gente identificar essas características, ou se você quer buscar, se você está em busca de um emprego, isso é fazendo a história de vida, né, aqui para quando a gente vai fazer o nosso currículo. Então, apesar de ser uma empreendedora, preciso ter o meu currículo sempre feito, porque alguém pergunta, alguém pede, enfim. Então, a história de vida ajuda também a fazer o nosso currículo. Então, você escolhe uma história que você adora contar, identifica nessa história as suas atitudes e os seus comportamentos. Se você conseguir identificar aquelas que eu passei há pouco para empreendedoras, melhor ainda. Avalie dessas atitudes, as atitudes e comportamentos, quais delas são de uma empreendedora. E não necessariamente vão ser exatamente aquelas que eu passei para vocês há pouco. Você pode identificar outras atitudes. E você não precisa se limitar a histórias profissionais. Então, um exemplo que eu compartilho, uma história que eu adoro contar, quando eu estava na escola, eu jogava basquete, eu amava, fui para a faculdade e não tinha um time de basquete na faculdade que eu estudava. Aí uma amiga, depois de 1 ano mais ou menos, uma amiga me chamou para começar a jogar com ela, com uma outra estudante da faculdade, e a gente seria treinada por um amigo que jogava no time masculino. Então a gente começou com esse time de 3 pessoas, outras pessoas acabaram se juntando, foram se motivando para jogar com a gente, e aí a gente começou, por ter um time, a gente finalmente começou a participar de competições. E aí é que veio a vergonha, porque a gente perdia os jogos de placares elásticos, tipo 54-2, 63-9. Acho que esses foram os mais traumáticos para mim, porque são os que eu lembro mais. E a gente continuava jogando. Então a gente seguiu treinando, seguiu jogando. Outras pessoas vieram, outras meninas, mulheres, enfim, vieram jogar com a gente. E aí a gente queria participar de competições, que ousadia, né? Então, a determinação, a gente queria entrar nos campeonatos. Então, a gente começou a participar, a querer participar das competições. Então, para isso, precisava de uniforme, precisava de um técnico, não mais o amigo conseguia ajudar a gente, porque chegou uma hora que acho que até ficou cansativo para ele, porque, meu Deus, é muita mulher junto, para eu conseguir treinar, muita mulher que nunca viu uma bola de basquete, então era bem desafiador. E a gente precisava de um técnico. Tudo isso tinha um custo. Como que a gente fazia, né? Como que a gente poderia pagar? Porque ninguém ali conseguia pagar. Então a gente começou a pensar, qual é o problema que a gente tem? Encontrar dinheiro, ter dinheiro para pagar o técnico, já que a Atlética não pode nos apoiar nessa, porque o futebol era a prioridade. Então a gente foi vender bolo, foi fazer outras coisas para a gente conseguir arrecadar esse dinheiro para o time conseguir se manter. E aí fomos treinando, enfim, criando mecanismos para que os treinos ficassem cada vez mais sérios, mas sem perder a diversão de jogar basquete em grupo. E a gente começou a participar das competições e começou a ganhar os jogos. Olha que maravilha! Até que fomos campeãs depois de 3 anos, fomos campeãs dos Jogos Universitários de Comunicação. E aí a gente ganhou daquele time para quem a gente perdeu de 63-9. Então veja como a determinação é importante.
como ter essa história, e eu gosto de contar essa história porque conta, né, um pouco de vexame ali, mas conta que a gente não desistiu, que era um time bem unido e que a gente conseguiu reverter. Imagina, você está numa situação super... Lógico, eu estou dando um exemplo de basquete, mas você, do time, da faculdade, enfim, mas mostra que você pode estar numa situação bem difícil, bem complicada, um pouco de vergonha, mas que você pode tomar atitudes para que aquilo mude, para que você transforme aquilo em algo positivo. E quando eu conto essa história, eu consigo ver a determinação, eu consigo ver a calma, porque mesmo a gente perdia, tipo, embora em muitos momentos ficássemos nervosas ali, mas a calma de pensar num plano. Não é amanhã que a gente vai ganhar um campeonato. Isso tudo exige um planejamento, precisamos ter calma, precisamos confiar no técnico, enfim, ter um mentor ou uma mentora para ajudar a gente, entender que tem um time junto, que a atitude de cada pessoa ali faz uma diferença enorme. Então, tudo isso, essa história, que parece ser uma história até boba, engraçada, enfim, mas ela traz uma série de características, de comportamentos que não só eu tive, como as outras integrantes do time tiveram, que mostra que, sim, a gente tem um perfil ali empreendedor. Então, por isso que eu falo que não precisa se limitar a uma história profissional. Geralmente a gente pensa em algo do nosso trabalho e tal, mas não, pode ser algo da sua família ou com os seus amigos. E aí, outra atitude que a gente pode, outra ação, né, que a gente pode colocar em prática para ajudar também a identificar se a gente tem essa atitude empreendedora, esse comportamento empreendedor, é a autoobservação. Que isso eu acho que a gente tem que fazer para tudo na nossa vida. Viver o momento, observar o presente. Tem um documentário que chama Quanto Tempo o Tempo Tem, que ele é ótimo, fala muito da questão do presente, passado, futuro, principalmente do futuro, mas assim, para mim, em um dos momentos foi falado uma coisa que é óbvia até, mas nossa, parece que de tão óbvio é espantoso, que só o presente existe. Então, o passado já foi, já era, o futuro não chegou ainda e o presente é o que a gente tem agora na mão. Então, eu estou aqui neste momento fazendo essa apresentação para vocês. É isso que eu tenho na mão. A preparação da apresentação já foi. O resultado dessa apresentação eu ainda não sei, ainda não chegou. Então, a gente precisa aprender a observar mais o presente, a viver o momento. E quando a gente faz isso, a gente consegue compreender melhor os nossos pensamentos e a gente consegue se conectar com os nossos sentimentos. Então, pensando, você está numa situação específica, você percebe como você está se sentindo, em que você está pensando. Então, se você está ali no momento de pensar no seu negócio, que você quer ser uma empreendedora, mas ainda não sabe por onde começar, você consegue entender o que você está sentindo. Às vezes é só uma insegurança, só entre muitas aspas, só uma insegurança ou um medo, porque você não tem um modelo, não tem uma pessoa que tenha o seu próprio negócio. Então, quando você se dá conta disso, você pode buscar alguém que pode te ajudar, que pode te orientar. Outra ação é o diário. Escrever um diário, que também a gente deveria fazer para a nossa vida, para tudo. Que você, nesse diário, você anota a sua autoobservação, para você não esquecer, porque senão a gente vai esquecer e aí vai acabar deixando de lado e não vai fazer nada com aquela autoobservação. Você escreve também o que você observou nas outras pessoas. Quando você contou para alguém que você tem planos de empreender, qual foi a reação da pessoa? Às vezes a pessoa tem uma reação um pouco negativa, então será que é alguém para você compartilhar sempre os seus planos? Ou a pessoa ficou super empolgada, quer te ajudar, então talvez seja alguém com quem você pode contar para contar os seus planos e contar para ter uma ajuda. Liste os acontecimentos mais relevantes do seu dia, porque ali você também consegue identificar essas atitudes. Então, quando você começa a listar o que foi importante, o que você fez de relevante no seu dia, você percebe que você foi determinada para alguma situação, ou que você conseguiu manter a sua organização. Enfim, você vai começar a identificar aquelas atitudes e comportamentos que eu falei para vocês, mas você vai identificar outras. E é claro que o diário também escreva à mão, porque a gente memoriza melhor e porque a gente se conecta mais com aquilo que está sendo escrito.
É claro que o diário também vai te ajudar a ampliar os seus horizontes. Você vai conseguir, com toda certeza, perceber coisas que você não tinha percebido ainda. E eu nem estou falando só sobre a questão do empreendedorismo, estou falando para a nossa vida mesmo. Às vezes um problema que você estava ali vivendo e que estava te tirando o sono, você para pensar nele, escrever sobre ele, você percebe que ele nem é tão grave assim, ou o contrário, algo que você não estava dando muita atenção e você percebe que precisa da sua atenção mesmo. E quando a gente faz isso, a partir dessas atitudes, né, da autoobservação, do diário, enfim, dessas práticas, ferramentas, você consegue seguir o caminho do empreendedor, que é, acabei de falar, né, perceber um problema, que é identificar o problema e apontar as soluções. Então, você consegue colocar em prática o seu lado empreendedor. Então, por exemplo, você percebeu com a autoobservação que você não é uma pessoa muito organizada. Puxa, eu tô sempre ali com aquela sensação de taquicardia, né? De que estou devendo a alma para todo mundo. Tem que revisar, tem que negociar prazo todos os dias. Poxa, eu não tinha me dado conta disso. Então, com isso, você consegue tomar uma atitude. Você, ao escrever, ao se auto-observar, né, ao escrever no seu diário, isso fica claro para você. E aí, se a questão for a organização, podem entrar em contato comigo, eu posso ajudar vocês nesse ponto. Além disso, é comum, né, a gente pensar aquela questão de nascer com o dom de ser empreendedor. Então, quando a gente faz isso, coloca isso em prática, eu já me adiantei, já tinha falado sobre isso, mas só para reforçar, quando a gente coloca isso em prática, o diário, a autoobservação, enfim, e você tem essa orientação, a observação das outras pessoas, então, quando você tem essas ferramentas e a orientação adequadas, qualquer pessoa pode desenvolver as habilidades para empreender. Então, não significa aqui que o negócio vai dar certo logo de cara, não é isso. Mas o meu ponto aqui é para assim, não desiste se você acha que você não é uma pessoa muito organizada. Você pode desenvolver isso, você pode ter uma orientação para isso. Não desiste de empreender se você não conseguiu pensar agora numa solução para o problema, se você não se acha criativa para solucionar problemas, porque isso vai vindo com o tempo e com a prática. Então, lembra sempre que se você tiver essa orientação e as ferramentas, você pode sim, desde que isso seja aquilo que você queira. E aí que é importante pensar que nessa última parte que eu falei, desde que seja algo que você queira de verdade, porque a gente precisa ser as protagonistas das nossas vidas. Então, como eu falei para vocês, as pessoas falando que eu me aconselhando a ter um emprego de verdade, eu entendo. Claro que na hora eu ficava muito brava, decepcionada, chateada, triste, enfim. Mas hoje em dia eu entendo porque que as pessoas falavam isso para mim. Mas eu entendo. Naquele momento eu ouvi aquilo, ainda escuto algumas vezes, né? Mas ouvi aquilo, entendia que era uma questão da pessoa, aí ficava aborrecida, enfim, mas logo voltava para mim. Essa é a minha vida. O meu desejo é empreender, o meu desejo é seguir com a minha consultoria. Demorou tanto para eu me reconhecer empreendedora, como assim? Eu ia desistir logo, né? Então, o meu desejo é esse e eu vou seguir em frente. Então, de novo, voltando lá na questão da resiliência, determinação. Então, lembrar que é a sua vida e que você tem que protagonizar essa história. Olha lá, a história de vida, você pode juntar tudo isso daqui, né? Pensando que você é a protagonista daquela história de vida que você escreveu há pouco. Então, isso ajuda também. A sua história, contar a sua história de vida também ajuda a lembrar que você tem que protagonizar a sua vida. E aí a gente vai para o último ponto. Então, como que a gente planeja a criação de um negócio próprio? Aqui é que começa o trabalho todo, né? Então, primeira coisa é a gente identificar os problemas. Observe o ambiente, lembrando, né, só voltando, lembrando que empreender é ação, claro, mas eu gosto muito de falar da questão de você identificar os problemas e apontar as soluções. Então, observe o ambiente, quais são os problemas que você identificou, e aí você lista esses problemas. Você não precisa já saber
como você vai solucionar esses problemas. E, na verdade, nem tem que pensar ainda se você pode ou não solucioná-los. Porque se você parar para pensar nisso, provavelmente você para nesse momento. Se você começar a pensar se você soluciona, consegue ou não solucionar esses problemas, você vai fechar o seu caderninho e vai fazer outra coisa da sua vida. E aí você vai destacar aqueles problemas que se conectam a você. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu identifiquei o problema que era das pessoas, inclusive eu, estarmos infelizes no trabalho, quanto que isso é prejudicial, enfim, eu decidi que era esse o problema que eu ia resolver. Se eu tivesse parado para pensar se eu conseguiria ou não solucionar esse problema, provavelmente eu teria desistido, porque basicamente todas as pessoas naquele momento do meu círculo ali de amizades e familiar, enfim, estavam infelizes no trabalho. Então eu ia falar, nossa, é muita gente. E aí eu ia pensar, falando da praça de alimentação do shopping, eu também desistiria. Falar, não, mas todo mundo praticamente está infeliz no trabalho. Acho que eu estou viajando mesmo, não tem como solucionar isso, beleza, acabou, então vamos lá, vira a página. Mas eu não parei para pensar nisso. E aí eu já logo parti para aquilo que se conectava comigo. Então, esse problema se conectava diretamente comigo. Por eu chorar no banheiro do escritório, pelas pessoas próximas a mim, e principalmente, pegando até um exemplo ainda um pouco mais próximo, da minha mãe, que acabou se aposentando antes do tempo que ela gostaria de se aposentar por um problema no trabalho dela. Então, teve uma questão de saúde que ela acabou tendo que se aposentar. Então, veja só o impacto dessa infelicidade, desses ambientes de trabalho que são prejudiciais a gente, ou da forma como a gente lida com o trabalho, enfim. Então, esse problema tem uma conexão muito forte comigo desde quando antes de começar a trabalhar. Então, por isso que ele foi o escolhido. E por isso que é importante a gente não parar para pensar ainda se a gente consegue ou não solucioná-lo, porque a gente vai fazer isso depois. Uma vez que você se conectou com aquele problema, aí você vai começar a pensar em possíveis soluções. Essa conexão, principalmente emocional, ela traz esse problema para mais próximo da gente. E aí a gente começa a pensar o que eu poderia, nesse caso especificamente, o que eu poderia ter feito para que eu não chorasse no banheiro do escritório. Ou como poderia ser o ambiente de trabalho para que isso não acontecesse. Aquela minha amiga que estava contando de uma questão com o chefe dela, o que poderia ter sido feito para que não chegasse naquele ponto. Então, aí você começa a pensar nessas soluções e você anota todas essas soluções. E aí você não pode colocar barreiras, porque a gente começa, né? Ah, mas é assim. Ah, mas o mundo é assim. Ah, mas o chefe dela não vai mudar. Ah, mas não é o momento de você pensar nessas barreiras. Isso você vai pensar mais para frente. E aí você consegue se motivar, não colocando essas barreiras, anotando tudo isso, você vai conseguindo se motivar, porque você vai vendo que não existem essas barreiras e, mais ainda, você pode retomar a sua história de vida, você pode olhar para o seu diário, porque tudo isso vai trazer informações para você ter certeza de que você é capaz de resolver aquele problema que você apontou que é o que você deseja resolver, principalmente porque você tem uma conexão emocional com ele. E aí você vai criar o seu modelo de negócios. Então aqui eu já vou mostrar para vocês. Eu sempre recomendo o Canvas, modelo de negócios. Então vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como que é a estrutura dele, mas ele faz a gente pensar nesses pontos. Qual é a nossa proposta de valor? Qual é o segmento de cliente que a gente deseja atender? Como que a gente vai distribuir o nosso produto ou o nosso serviço? Como a gente vai se relacionar com os nossos clientes? Quais são as nossas fontes de renda? Então, de onde vem a nossa receita da empresa? No meu caso, vem da consultoria para empresas, para pessoa física, dos treinamentos. Quais são os recursos-chave? O que você precisa para colocar em prática o seu trabalho? E as atividades, o que você faz, né? Como que você trabalha? As parcerias-chave, quem são os seus parceiros, quem vai te ajudar a colocar esse negócio em prática, né? Fazer com que ele aconteça, e qual é a estrutura de custo da sua empresa. Então, quanto custa manter a sua empresa? Que aí nessa hora que você começa a tomar decisões
importantes. E é aqui que você vai pensar na questão da solução dos problemas. Porque quando você para pensar nas atividades-chave, enfim, é que você vai ter que mergulhar em como você vai trabalhar. E aí o como é a solução para aqueles problemas que você pontuou. E esse aqui é o modelinho do Canvas. Tem na internet, só digitar Canvas modelo de negócios, dá para baixar os arquivos em diferentes sites. Tem no site do Sebrae também. Aqui eu peguei de referência da AB Startups. Então, mas pode ver no site do Sebrae também que eles têm. E aí você vai preenchendo. E é ótimo porque é simples esse modelo. Claro que ele incentiva a gente a pensar bem, a mergulhar a fundo, mas ele é simples. E a gente não precisa ficar sofrendo com esse momento de planejamento do nosso negócio, que é um momento que demanda bastante tempo e energia. O que é importante? Faça isso, não saia fazendo colocando em prática antes de você pelo menos refletir sobre cada um desses pontos. Principalmente pensando na questão dos custos, porque às vezes a gente entende que é um custo X e é X mais 1 milhão. Então, cuidado com isso, porque aí você pode ficar inviável o negócio para você e você acabar desistindo. Se você para pensar nisso antes, você evita sustos e outro, você consegue estruturar outras formas de colocar o seu negócio em prática, de fazer com que ele aconteça sem que você tenha tantos custos, principalmente nesse começo. E faça testes, coloque em prática aquilo que você planejou. Então, tudo que você colocou no Canvas, coloque em prática. Lembra do feito é melhor que perfeito. Seja uma empreendedora, ou seja, vá para a ação, comece a agir, teste o seu negócio, que foi o que eu comentei com vocês, que eu fiquei lá com o site, tá? Falei, não, tá bom, vamos colocar o site no ar, vamos divulgar, e pouco tempo depois eu já tinha um cliente. Foi emocionante, inclusive. Então, pouco tempo depois você vai ter um cliente, assim espero, e aí com esse primeiro cliente você vai ter vários aprendizados. Então, avalia esses testes, corrija os erros. E quando eu falo, só voltando aqui no ponto de ser uma empreendedora, não é só a questão de agir, é de também lembrar que o seu negócio precisa ser rentável. Então, fazer os testes 100% de graça talvez não seja algo viável para você. Então, você pode fazer desconto, fazer pacote, enfim, aí depende da realidade de cada pessoa. Mas não pode ter vergonha de cobrar. Mulher tem esta mania. E eu falo por mim, por alguns estudos que eu vi, pelas minhas amigas, pelas minhas clientes. A gente quase que, falando do trabalho, né? Quando eu li isso em algum lugar e eu não me lembro, mas onde foi, não lembro onde foi, mas era assim, que a mulher, quando ela é contratada, ela fala, nossa, me contrataram, que felicidade, e ainda me ofereceram um salário. Então é como se fosse uma coisa assim, que nossa, é um benefício incrível. Não, a gente precisa ter consciência de que o nosso trabalho precisa ser remunerado, e no caso de ser uma empreendedora, a gente precisa gerar lucro. E aí, por que a gente tem que sair colocando as coisas em prática? Porque essa frase é outra que eu adoro, que é o aprende-se fazendo, não há outro jeito. Então, a gente precisa colocar, né, agir, ser empreendedora mesmo, porque aí é que a gente vai aprender. Você pode pensar 1000 coisas, 1000 cenários, 1000 possibilidades, e aí, de repente, vem um cliente seu e fala, mas por que isso não é mais para a esquerda do que para a direita? Que você nem tinha imaginado que poderia acontecer, mas a pessoa tem um olhar de fora, um olhar diferente, de que não está imerso ali no processo desde o início, sabe? Aquilo que acaba virando paisagem. Então, é importante a gente fazer esses testes, porque aí é um jeito de você conseguir sempre melhorar o seu negócio. Lembrando que ficar buscando a perfeição antes de colocar em prática só vai deixar você estagnado e ninguém vai conhecer você, ninguém vai conhecer o seu negócio. E além disso, o que eu acho bastante importante dessa frase é que quando a gente coloca as coisas em prática, que a gente consegue realmente ver o impacto daquilo que a gente faz, o impacto do nosso negócio, o impacto dos nossos produtos ou serviços. E pensando no caso das mulheres empreendedoras, esse impacto é ainda mais relevante. Porque as mulheres, elas investem, quando elas
têm, né, um retorno financeiro, elas acabam investindo mais nas suas famílias, nas comunidades. Então, quando as mulheres são economicamente empoderadas, isso vai gerar um efeito multiplicador maravilhoso. É aquela história da gente servir também como modelo para outras mulheres, que é uma puxa a outra, né? Então, você começar a fazer, colocar em prática e outras mulheres acompanharem isso, vai fazer com que você seja um fator de motivação para que elas também saiam de alguma situação que elas estão de querer mudar a vida profissional especificamente, se espelhando em você. Então, é importante a gente também fazer. Claro que vem uma responsabilidade grande, mas é importante também a gente colocar nosso negócio, enfim, em prática, porque a gente pode trazer outras mulheres que a gente nem conhece para esse ambiente empreendedor, esse ambiente de mulheres economicamente empoderadas. E aí agora podemos conversar alguns poucos minutos que eu falei bastante. Oi, Lígia, que legal. Oi. Eu tenho algumas perguntas aqui, vamos trabalhar algumas coisas. Vamos lá. E uma pergunta que eu fiquei assim com vontade de fazer, e o caminhão de lixo está passando na minha casa bem agora. Todos os cachorros da rua vão começar a latir, que talvez isso seja um grande problema aqui para a gente resolver na minha comunidade. Mas a mulher que empreende, uau, ela é mais forte porque ela se conhece melhor ou porque ela está produzindo renda? Olha, eu acho que as duas coisas. E eu acho que tem também um fato dela não ter muita opção, né? Porque ela precisa ser essa mulher mais forte. Então, enfrenta muitos desafios. Claro que todas enfrentamos, né? Em diferentes situações, enfim. Mas quando você tem o seu negócio, que até os exemplos que eu dei da descrença das pessoas, você acaba tendo que ser muito mais forte. Estou falando neste momento da minha experiência, porque eu vi uma diferença muito grande de quando eu trabalhava para empresas como funcionária de empresas e depois quando eu tive que quando eu comecei a empreender. Então a desconfiança, enfrentava muito mais desconfiança e eu fui percebendo que eu tinha que ser muito mais forte em relação às minhas decisões, a forma como eu me apresentava, me comunicava. Tudo isso contava muito para que eu angariasse a confiança das pessoas. Além disso, tem a questão da instabilidade na vida empreendedora. Então, você precisa ser forte porque você vai enfrentar cenários bem difíceis. Lógico que todo mundo também enfrenta, mas quando você tem ali um emprego, carteira assinada, enfim, você tem uma certa tranquilidade em alguns momentos. Quando você empreende, você não tem. Se você não tem cliente, você não tem renda. Então, você precisa ser mais forte também, porque você precisa pensar em diferentes cenários e estar preparada para quando esses cenários se tornarem realidade. Então, acho que precisa... É uma força que a gente, às vezes, nem sabe que tem. E aí, por isso que a autoobservação ela é tão importante, porque você começa a se dar conta disso, e aí algumas situações difíceis acabam sendo menos desafiadoras, porque você vai ficando mais evidente para você a força que você tem e você consegue agir de acordo com ela. Muito legal. Eu tenho mais umas perguntas, mas eu vou tentar fazer mais uma só. Tá. Lígia, e quando empreender não é uma opção, como você falou, né? Eu fui descobrindo dentro de mim que eu poderia empreender. E quando a gente não tem mais renda e perdeu a oportunidade, e aquilo tem que ser rápido, né? Vale também, como é que é isso? Quando a gente tem que resolver um problema, nem que seja transitório, eu tenho que ter uma renda para sobreviver, e nessa pandemia não tenho mais. Isso também é empreender? Ah, sim. E tem uma coisa que eu falo muito na consultoria, que muita gente talvez eu fuja um pouco da sua pergunta, mas vou chegar lá. Mas Tá. uma coisa que muita gente me procura querendo abrir um negócio,
mas trabalha numa outra empresa, é funcionário ou funcionária de uma outra empresa e quer abrir um negócio. E a pessoa quer resolver aquilo no mês seguinte, ela já quer ter um negócio, tudo pronto e pedir demissão. Primeira coisa que eu falo é não peça demissão, calma. O calma, ele funciona aqui também. Então, estruture o seu negócio como um plano B. E eu acho que isso a gente deveria ter para a nossa vida. Você talvez não precise colocar em prática o seu negócio, essa ideia de empreender, enfim, mas você ter... quando você está trabalhando numa outra empresa ou quando você tem uma outra fonte de renda. Mas você já ter essa carta na manga. Porque caso aconteça alguma coisa, você já sabe que caminho que você pode... onde você pode pedir socorro, né? Que na verdade é você mesmo se socorrendo. Mas é importante a gente ter esse plano B sempre. E aí você tem uma ideia, por isso que a gente pode ficar atento o tempo inteiro, se observando quais são os problemas que a gente identifica. É por isso que isso é importante, porque aí você acaba tendo isso como um plano B e quando acontecer alguma coisa assim, você coloca em prática esse negócio. Acho que se você não tem de onde tirar dinheiro para abrir um negócio, você pode ver se existem possibilidades que você não precise fazer investimentos altos ou nenhum investimento, e aí eu acho que os serviços muitas vezes acabam entrando nisso. Vou falar pelo caso da minha consultoria, tirando o que eu estudei antes, enfim, né, que lógico teve um investimento de tempo, de dinheiro e tal, mas eu não precisei fazer nenhum investimento naquele momento que eu abri a minha consultoria. Quer dizer, fiz poucos, mas era o site, enfim, mas coisas que eu talvez pudesse estar sem naquele momento se eu realmente não tivesse como investir. E aí você tem que contar com a sua rede de apoio, com a sua rede de amigos. As redes sociais hoje em dia são ótimas aliadas para isso, porque muita gente acaba... É um custo, né? Mas é mais de tempo de você se dedicar para divulgar o seu negócio. Mas acho que os serviços acabam sendo uma boa opção. O que eu costumo falar é não se arrisque sem necessidade. Então, não vai fazer um investimento num negócio que você nunca ouviu falar ou que você nem entende direito, porque isso pode virar um problema gigantesco para você. E procura a sua rede de apoio, porque sempre vai ter alguém que vai conseguir te ajudar, ainda que seja com uma orientação. Mas, se for possível, se planejar, considerando esse momento que a gente está, mas se for possível, talvez usar de aprendizado esse momento maluco que estamos, né? Começar a pensar num plano B, porque caso a gente viva uma situação parecida, espero que não, novamente, você tem um respiro ali para não te deixar tão preocupado, enfim, ou desesperada caso aconteça uma demissão, se a gente enfrentar uma crise de novo como essa que a gente está enfrentando. Muito bom, Lígia, muito legal. São tantas dicas, né, e detalhes de autoconhecimento e enxergar ao redor que é muito precioso. Olha, muito obrigada pela sua Obrigada. Posso disponibilidade. só deixar uma mensagem que eu gosto também muito? São as Por frases. favor, por favor. Pensando, né, na questão do empreendedorismo, das nossas ações e comportamentos, então eu gosto dessa frase da Beyoncé, gente, referência, então, que é: o mundo vai te ver do jeito que você se vê e te tratar do jeito que você se trata. Então, por isso que é importante a gente colocar em prática a autoobservação, fazer o diário, enfim, porque a gente vai mudando a forma como a gente se enxerga e mudando a forma como a gente se trata e entendendo que quanto mais a gente se cuida, mais os outros vão cuidando da gente. Então, vi isso na prática e acho que isso pode servir de mensagem aí, não só pensando na vida empreendedora, mas na nossa vida como um todo, né? Que linda essa frase da Beyoncé. Muito legal. Obrigada por compartilhar tanta sabedoria, né, com a gente nesse momento e nessa nossa campanha, né, da violência contra a mulher, né, para que a gente acabe com esse ciclo e que a mulher se conheça melhor e aproveite, né, as oportunidades e as dificuldades da vida para
né, se reinventassem sempre. Verdade. Muito obrigada, Eu Lígia. que Boa noite agradeço. a todos. Um abraço para você e Obrigada para até você também. breve. Até breve, a gente se fala em breve. Isso Tchau, aí. tchau, gente. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau.